Comigo, por favor, a sua Bíblia, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Não deixa essa atmosfera se perder, fique focado e com os ouvidos atentos. Deus quer falar com você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está falando com você. Não, meu irmão, essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para você. Talvez você está aqui, você está dizendo: se ele estivesse aqui, se ela estivesse aqui. Não, é você. É com você que Deus quer falar, é você que Deus quer tratar, é de você que Deus quer tirar algumas coisas, e é em você que Deus quer derramar algumas coisas. 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 5. Diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Verso 6: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Tem 4 coisas aqui, meu irmão, que eu aprendo com esses 3 versos que nós lemos. Paulo fala sobre uma fé provada e aprovada. Ele está escrevendo para Timóteo na sua segunda prisão em Roma. A carta de 2 Timóteo é considerada a última a ser escrita por Paulo. Ele está num tom de despedida, mas de urgência. Ele está dizendo para Timóteo: eu sei que você tem uma fé verdadeira. Diga: fé verdadeira. Meu irmão, só tem um jeito de saber se é falso ou se é verdadeiro: tem que ser provado. Eu quero dizer para você aqui bem rápido, porque esse aqui não é o assunto que eu vou tratar com vocês aqui hoje, mas eu quero dizer para você que está passando por uma luta, que está passando por uma adversidade, que está passando por uma dificuldade, que isso não é para te matar, é para te provar. Não, acho que está todo mundo tranquilo aqui, não tem ninguém não, talvez só eu estou passando por uma lutinha lá em casa. Deixa eu te dizer, meu irmão, a prova não é para te matar, é para te aprovar. Então se prepara, Deus vai te levar para o próximo nível da tua vida. Diga: fé verdadeira. A segunda coisa que eu vejo aqui, ele diz assim: olha, eu sei que a fé que está em você, primeiro habitou na tua avó, passou pela tua mãe, depois chegou em você. Ele fala de um legado, ele fala de uma fé que foi transmitida de uma geração para outra geração, para outra geração. E eu quero profetizar aqui sobre a tua vida: teus filhos não vão se perder, teus netos não vão se perder, teus bisnetos não vão se perder. A fé que está em você vai passar para os teus filhos, a fé que vai estar nos teus filhos vai passar para os teus netos. Ele fala sobre uma fé aprovada, ele fala sobre uma fé transmitida, ele fala sobre um compromisso com o dom. Ele olha para Timóteo e diz assim: mantenha a chama viva. E ele fala sobre um discernimento espiritual. O último verso que nós lemos diz assim: olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga: discernimento. Nós precisamos discernir. O que vem de Deus eu recebo, o que não vem de Deus eu rejeito. Nós precisamos discernir o que entra nas nossas casas. Nós precisamos entender: tem coisa que vai entrar, mas tem coisa que não vai entrar. Se vem de Deus eu recebo, não vem de Deus eu não quero.
Ah, pastor, isso daí é muito radical. Eu prefiro ser radical do que perder meu casamento, perder meus filhos. Ah, está exagerando. Eu prefiro exagerar do que ver meus filhos perdidos na droga, sem saber quem eles são direito. Deus não me deu, eu não quero. A palavra de Deus diz: toda dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom vem do alto, descendo do Pai das luzes. A palavra de Deus diz em Romanos 12, meu irmão, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que é que eu vou querer a mais do que aquilo que Deus, o meu Pai, pode me dar? Mas eu quero focar no terceiro ponto, porque isso aqui queimou no meu coração. Quando ele fala sobre um compromisso com o dom, ele diz para Timóteo: mantenha a chama viva. Meu irmão, por diversas vezes a Bíblia vai nos mostrar Deus se manifestando através do fogo. Durante toda a Bíblia, por diversas vezes a gente vê Deus chama Moisés através de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Um fogo controlado. Deus se manifesta depois, mais à frente, quando Israel está saindo do Egito. A Bíblia diz que colunas de fogo guiavam eles durante a noite. Deus se manifesta quando Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Será e diz: vamos preparar um novilho cada um, então colocaremos eles sobre a lenha, mas não vamos acender a lenha, e o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro. Você conhece a história, e quem responde? O nosso Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio sobre aquela casa um vento, um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Então as pessoas olharam para aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que estavam ali naquela casa orando, e viram sobre eles línguas repartidas como de fogo. A Bíblia diz que um dia Paulo, após um naufrágio, vai parar numa ilha chamada Malta. Tem uma fogueira acesa ali, Paulo está pegando alguns gravetos e levando até aquela fogueira, e uma víbora morde a sua mão, e Paulo então sacode aquela víbora no fogo, ela morre, e com ele não acontece nada. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um fogo que chama. O fogo que chamou Moisés te chama hoje. Não, meu irmão, você não entendeu aqui, ó. O fogo que chamou Moisés, que estava esquecido, estava perdido, estava sem propósito, sem rumo. Esse fogo está aqui hoje e ele te chama. Eu vejo um fogo que guiava um povo que não sabia para onde ir. Moisés, para onde a gente vai? Segue o fogo. Pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei para onde eu vou, não sei. Segue o fogo. Segue o fogo. Meu irmão, você não sabe para onde ir? Segue o fogo. Eu vejo um fogo que chama, um fogo que guia. Eu vejo um fogo que consome. Elias preparou o altar, colocou a lenha, abriu ali uma vala, jogou ali 12 baldes de água. O fogo de Deus desceu e consumiu tudo que era para ser consumido. Eu quero declarar que hoje o fogo de Deus está aqui nesse lugar. Eu não sei se você crê no que eu estou pregando aqui para você. Tem uns 8, 9 de mão levantada aí. Mas eu quero declarar: o fogo de Deus vai consumir tudo que não é de Deus, tudo que não provém dEle, tudo que não agrada dEle, todo pecado, toda promiscuidade, toda mentira, todo erro, toda mancha. Eu declaro: o fogo de Deus vai consumir.
Eu vejo um fogo que chama, um fogo que guia, um fogo que consome. E eu vejo um fogo que batiza. Estavam todos reunidos num só lugar. Veio o vento e de repente o que tinha? Fogo. Línguas repartidas como de fogo, e então todos foram cheios do Espírito Santo. Você percebe que o que antecede o batismo não é o vento, não é o barulho, mas são as línguas de fogo, são as palavras, são as declarações. É isso, meu irmão, que vai fazer com que você esteja preparado para ser cheio, para ser cheia do Espírito Santo nessa tarde. É um fogo que chama, é um fogo que guia, é um fogo que consome, é um fogo que batiza, mas também é um fogo que livra. Paulo está lá naquela ilha, e quem é Paulo ali? Um prisioneiro. Quem é Paulo ali? Paulo não é ninguém. A Bíblia diz que eles foram bem recebidos ali naquele lugar. A Bíblia nos traz algumas informações sobre esse momento, está lá em Atos capítulo 27. A Bíblia diz que estava chovendo, que estava frio, e que havia uma fogueira, e que Paulo estava pegando lenha, diga lenha, e que Paulo estava pegando lenha para colocar nessa fogueira. Enquanto ele está ali, alimentando o fogo com lenha, de repente uma víbora vem, pega na sua mão. Algumas coisas que me faz pensar sobre esse texto. Primeiro, o que é que faz alguém alimentar uma fogueira debaixo de chuva? O que é que faz alguém alimentar uma fogueira debaixo de chuva? Parece que não faz sentido. Parece que é inútil, sim ou não? Está chovendo, para que você vai ficar gastando tempo, força para pôr lenha? Parece que assim, Paulo, você também, né? Foi arrumar sarna para se coçar. Está chovendo, o que você tem que ir pôr lenha na fogueira? Vai apagar de qualquer jeito. Há muitos anos atrás, nós fizemos um luau numa chácara que a igreja tinha arrendada lá em Palmeiras. E a ideia do luau é que tivesse uma fogueira, tudo, eu coloquei na minha cabeça, estava tudo planejadinho. A gente vai fazer uma fogueira, uma decoração bonita, a gente vai fazer um louvorzão ao redor da fogueira, e vai ser uma noite muito gostosa. Então nós preparamos toda a decoração, durante todo o dia, fizemos a fogueira, armamos tudo, as pessoas foram chegando, aquele clima gostoso, os músicos, o som ligado, eles já posicionados, e de repente o que começou a acontecer? Começou a chover. Eu fiquei revoltado. E todo mundo começou a correr do ambiente que nós tínhamos preparado e foram se abrigar na onde dava para se esconder da chuva. As meninas desesperadas, porque elas tinham feito a chapinha. E aí, todo mundo foi se abrigar. E o que eu fui fazer? Eu fui pegar madeira para colocar na fogueira, porque eu falei, essa fogueira não vai apagar, a chuva vai parar e o luau vai acontecer. Meu irmão, a chuva, sabe o que é a chuva? A chuva são situações adversas. São problemas, são lutas que nós temos no dia a dia, e isso acontece, uma hora ou outra o filho fica resfriado, uma hora ou outra é um boleto que aparece lá e você fala, meu Deus, olha só isso aqui, o Satanás do boleto chegou na minha casa. São situações adversas, a chuva, mas deixa eu te dizer,
O fogo é mais forte se você continuar alimentando, se você continuar colocando lenha, se você continuar persistindo. Pastor, eu estou ofertando, eu estou dizimando, mas parece que está dando tudo errado. Continua ofertando, continua dizimando. Pastor, eu estou orando, mas parece que não está dando nada certo. Continua orando, continua acreditando. Pastor, eu estou vindo para o culto, parece que nada está mudando. Continua vindo para o culto, continua lendo a palavra, continua colocando lenha nessa fogueira. A chuva vai passar e o fogo vai continuar. Coloca lenha nessa fogueira. A oração é lenha, a leitura da palavra é lenha, ofertar é lenha, dizimar é lenha, jejuar é lenha, buscar a Deus é lenha, vir para o culto é lenha, ir para um jantar de casais é lenha, ir para um retiro é lenha. Eu não vou deixar a chama se apagar. Está chovendo, pode vir o furacão, o tsunami, o fogo vai ficar aceso. O que Paulo está ensinando para Timóteo é que ele tenha uma responsabilidade sacerdotal. Em Levítico 6 está escrito que o sacerdote deveria manter a chama do altar acesa. Lá está escrito: o fogo do altar não deve se apagar. Paulo agora está ensinando para Timóteo: você é o altar, o fogo é o Espírito que habita em você, e você tem que pôr lenha nesse fogo. Isso é responsabilidade minha, sua. Onde estão os homens aí? Os homens. Irmão, a gente ouve por aí de outros lugares, de homens cansados que são arrastados espiritualmente por suas esposas. Aqui não, aqui a gente tem homem sacerdote, aqui a gente tem homem de oração, aqui a gente tem homem que jejua, que lê a palavra, que põe lenha na fogueira. Aleluia. Diga responsabilidade. Segundo, ele diz assim: olha, mantenha viva a chama do dom de Deus. Diga dom de Deus. Irmão, dom é a palavra carisma, que significa favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. O meu primeiro ponto com você é responsabilidade. O meu segundo ponto com você é humildade. É você entender que você pode ter um dom extraordinário habitando em você, que você pode ser muito usado por Deus, que você pode ser fantástico naquilo que Deus te conduz a fazer, mas eu quero que você se lembre sempre que isso é um dom de Deus. Você não merecia, não há mérito em mim, não há mérito em você, não há mérito algum em eu estar aqui. Eu estou aqui pela graça de Deus. Se eu sou pai é pela graça de Deus, se eu sou marido é pela graça de Deus, se eu pastoreio é pela graça de Deus. Não é porque eu merecia, mas é porque Ele quis fazer. É humildade para reconhecer que a glória não deve ser minha, mas sempre de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 1:26, eu quero ler com vocês, coloca aqui na tela para mim por favor, nós vamos ler até o verso 31. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele.
É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Levante sua mão comigo e diga a Ele toda a glória, todo louvor, toda a honra. Responsabilidade, humildade, diga submissão. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Diga mais uma vez, submissão. Meu irmão, a gente precisa entender que Deus escolheu pessoas para abençoar outras pessoas. Sim, Deus pode fazer do jeito que Ele quer, e de vez em quando Ele usa anjo, de vez em quando Ele usa até uma mula. Mas isso são exceções. Deus disse para Abraão lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é isso? Vai todo mundo ser abençoado, Abraão, mas para que a bênção chegue até eles, vai passar primeiro pela sua mão. Tem um milagre de Deus escondido. Onde que está escondido, pastor? Debaixo da mão de alguma autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Tem um dom de Deus para você guardado. Onde que está, pastor? Debaixo da mão de alguma autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. Se você não sabe se submeter à autoridade, se você não sabe o que é submissão, significa que você nunca vai saber o que é viver uma promessa de Deus, que você nunca vai saber o que é viver um milagre de Deus. Timóteo, mantenha a chama viva do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. A Bíblia diz que Josué foi usado de forma extraordinária. Foi o homem que levou Israel a conquistar a terra prometida. Mas antes que tudo isso acontecesse, lá em Deuteronômio 34 diz que Moisés impôs as mãos sobre Josué. Timóteo impôs as mãos. Paulo impôs as mãos sobre Timóteo. Jesus impôs as mãos sobre os discípulos. Elias fez o mesmo com Eliseu. Se você não entende o que é submissão, você jamais vai entender o que é viver realmente milagre, promessa. Quem está comigo aqui? Mantenha viva a chama do dom de Deus que habita em você, mediante a imposição das minhas mãos. Diga responsabilidade, humildade, submissão. Mais uma vez bem forte. De novo agora. Tem um fogo de Deus em você. Você seja responsável para colocar lenha nesse fogo todas as manhãs. Te dá um conselho aqui, ó. Anota ele aí. Lá em Levítico 6 está dizendo que todas as manhãs aquele fogo tinha que ser alimentado. Pega a primícia do seu dia para alimentar esse fogo. Você separar um tempo para o seu devocional, para orar pela tua casa, para orar pelos teus filhos, para orar pelo teu casamento. Toda manhã. Quando você faz de manhã, você está entregando o primeiro e o melhor para Deus. Você faz à noite, você está entregando só o que sobrou. Amém? Seja responsável. Seja humilde, não importa o quanto Deus te use. E que Deus te use muito. Que os cegos vejam, que os surdos ouçam, que os paralíticos andem, que os mortos ressuscitem. Eu creio que Deus pode fazer isso. Que você seja rico e próspero em
tudo, que Deus te use para abençoar milhares e milhares, mas que você sempre reconheça que é Deus fazendo através de você. Seja submisso. Irmã, entenda que Deus colocou o teu marido como cabeça da tua casa. E meu irmão, se posicione desta maneira. Porque não adianta nada o irmão reclamar, ai, que a minha esposa não me ouve, mas você também não se posiciona. Deus nos conduza num caminho de responsabilidade, de humildade e de submissão. Deixa eu dizer para você que está aqui, você não está perdido por esses cantos aqui não. Você é pastoreado. Nós estamos aqui para te servir. Nós estamos aqui para quando precisar impor as mãos, orar sobre você e acreditar com você que Deus vai liberar o milagre dele sobre a tua vida. Você que é casado, nós temos pastores de casais e família aqui, nós temos uma equipe aqui para te atender, então você não está perdido, você não está isolado, não deixa, meu irmão, a coisa acabar para depois procurar ajuda, vem procurar, vem pedir oração, vem pedir aconselhamento, Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Aleluia. Eu quero orar por você, posso? Você pode se colocar de pé?